gente! Sejam bem-vindos a mais um vlog onde eu estou de roupão e parece que eu acabei de acordar, mas não, já fiz mil coisas no meu dia. Acordei 6 da manhã hoje. Eu quero mostrar pra vocês um pouquinho, espero que vocês tenham interesse em saber um pouquinho sobre como é o meu processo de estudos de inglês. Que eu acho que eu estou fazendo as pazes com este processo, então eu queria compartilhar com vocês e mostrar como eu tenho estudado inglês de uma forma que não seja tóxica pra mim, porque por muito tempo a meu relacionamento com o inglês foi péssima, foi tóxica de fato. Então eu queria mostrar pra vocês as formas que eu tô tentando fazer pra que isso seja mais gostoso, assim, né? Acho que eu já comentei em um vlog que no começo do ano eu tava estudando italiano também, então eu comecei a estudar italiano e tal, e a diferença, assim, do meu processo de aprendizagem com o italiano foi muito louco, assim, porque primeiro é uma língua mais parecida com o português, né, então eu acho que se torna mais fácil, mesmo assim não é fácil, parece, mas não é. Tem muitos falsos cognatos, né, que falam, então uma coisa que você pensa que é outra, totalmente diferente. Mas o meu processo com o italiano foi muito mais gostoso, foi muito mais fluido, justamente porque nunca teve essa pressão pra eu aprender italiano, nunca foi uma coisa me imposta ou... Enfim, as pessoas nunca tiraram sarro de alguma forma, como eu falei e tal. Tava sendo um processo bem gostoso, assim. E eu tive que parar, né, por questões de tempo também, de fazer e tal. Quero voltar, mas como eu já falei num vlog, em alguns vlogs anteriores também, eu tô tentando criar o hábito novamente de estudar inglês, tentando colocar isso na minha rotina de uma forma mais consistente, né, digamos assim. Então, eu quero focar no inglês pra depois voltar com o italiano aos pouquinhos e tal. Apesar de o italiano pra mim ser algo bem divertido e bem gostoso. Nesse processo de aprender italiano, eu percebi que tava sendo bem mais gostoso mesmo, tava sendo mais agradável pra mim, que eu gostava de sentar pra estudar. Então, tipo, eu pensei, o que eu posso fazer pra tornar o inglês um pouco assim também, né? Eu sempre tive muita dificuldade com o inglês, eu sempre gostei, tipo, eu consumia, assim, conteúdo, mas eu acho que o próprio brasileiro, ele é hater de si mesmo. Porque como as pessoas julgam o seu sotaque, como as pessoas julgam a forma como você fala. Hoje em dia eu desapeguei muito disso, comecei a seguir mais pessoas que falam sobre inglês como língua franca. Acho que é isso, inglês como língua franca. E comecei a ter uma visão diferente, assim, depois que eu viajei também, eu fui pra Londres. E lá eu percebi que as pessoas falam inglês, assim, elas simplesmente falam, gente. E o que importa é você se comunicar, é você saber o que você quer, pedir o que você precisa, sabe? Entender o que outra pessoa tá falando. Eles não se importam com o seu sotaque, com nada disso, sabe? O importante é você saber se comunicar. Então lá eu meio que tirei essas amarras de mim e comecei a tentar me expor mais à língua e realmente fazer conversação, porque até então eu tinha feito mais aulas de gramática e tal, então eu achava que eu precisava saber tudo sobre gramática pra eu começar a falar um pouquinho. E não, né? Tipo, na verdade, com um pouco da língua que você já tem que começar se expondo pra conseguir evoluir. Uma dica que eu tenho pra vocês é: se concentrem apenas em falar. Independente do sotaque, independente do jeito que você vai falar, se você não conjugou um verbo certo, isso não importa. O que importa é você saber se comunicar e aí ao longo do tempo você vai aprendendo. Foi assim comigo, tá sendo assim comigo, né? Porque eu não posso dizer que eu sou uma pessoa fluente, que eu sou uma pessoa E aí, hoje eu tinha aula de inglês, então eu queria mostrar um pouquinho pra vocês. Não da aula em si, mas eu queria já começar nesse embalo de ter aula e daí já começar a filmar pra ir mostrando pra vocês ao longo da semana como é o meu planejamento de estudos. Hoje é terça, mas a minha professora desmarcou e daí ela precisou marcar pra sexta-feira, então tudo bem, não tem problema. O que que eu vou fazer agora? Eu poderia pegar um livro e ler, eu poderia mexer no Instagram, mas não, eu estou comprometida comigo mesma, então eu vou usar esse tempo que eu ia fazer a aula
pra estudar alguma coisa, né? Pra ser divertido, tem que ser algo que você gosta, sabe? Então, eu tinha muita mania de pegar gramática e ficar ali em cima de gramática e tal. E, na verdade, não, assim. Então, isso era muito chato e estressante pra mim. Quando eu pensava em estudar inglês, eu achava um saco. Então, hoje em dia, eu tenho feito coisas que eu gosto. Por exemplo, pegar um vídeo aqui. Eu gosto muito de assistir vlogs em inglês. Eu fazia assim com o italiano também. Eu gostava muito de assistir a Lucrezia, alguma coisa assim. Ela fazia vlogs em italiano, era muito divertido. Ela ainda faz, né? Eu que não assisto mais. E aí, vou mostrando pra vocês durante a semana qual vai ser o meu planejamento de estudos. Ontem eu peguei uma música da Taylor Swift pra eu ir lendo ela, tentando compreender e tal. Então, o meu estudo de ontem foi esse: pegar uma música, tentando ler e compreender ali. E aí, as palavras que eu não sabia, eu ia grifando. A Taylor Swift tem muitas músicas, as músicas dela são fáceis, né, eu acho. Eu tava estudando sozinha, mas daí agora eu decidi pegar uma professora, que tem coisas que precisam, sabe, de um direcionamento. Às vezes você fica meio que derrapando ali em certas coisas que a professora pode encurtar um pouco esse caminho. Então, eu faço uma vez por semana só, 1 horinha, e me ajuda bastante. É isso, gente. Eu vou mostrando pra vocês aqui no decorrer da semana. Espero que vocês gostem de acompanhar esse processo. Se vocês se identificam, ótimo. Talvez vocês tenham alguns insights aqui que vai ajudar vocês também. Se vocês não se identificam, espero que vocês fiquem aqui pelo entretenimento. E é isso. Até depois. Bom, gente, terminei aqui meus estudos e eu tô com o meu negócio de fazer skincare, mas eu acho muito bom. Tipo, eu deixo ele aqui e aí ele modela a minha franja, e aí se eu preciso sair eu tiro ele e minha franja fica uma ondinha assim, sabe? Então tô usando ele em casa também. Eu tava assistindo aqui o vídeo, né, deste moço aqui que se chama Shivam. Eu nunca tinha assistido nenhum vlog dele e eu adorei, assim. Ele é tipo um canal que faz alguns review de produtos e tudo mais. E, enfim, vou deixar na descrição do vídeo caso vocês queiram dar uma olhada. É um assunto que me interessa, que é a rotina. Mas tem ali a questão da língua, que eu posso não entender algumas coisas. Então, no começo do vídeo, como era só escrito, ele fazendo as coisas só escrito, eu ia pausando o vídeo e anotando algumas palavras que eu não entendia. Então, teve uma frase ali, eu anotei uma palavra que eu não entendia e eu já pesquisava no celular mesmo. Enquanto eu tava filmando não deu pra fazer isso, mas depois eu peguei o celular no tradutor e aí traduzia aquela palavra, e aí aquela palavra, tipo, mudava tudo, né? Me fazia ver o sentido da frase. E, enfim, eu ia pausando e fazendo isso. Aí teve um momento que ele começou a falar mesmo, aí eu deixei a legenda em inglês. E aí eu só, tipo assim, aproveitei o vídeo, sabe? Não fiquei pausando pra ver palavra que eu não entendia nem nada, porque meio que pelo contexto ali você consegue entender. E isso também, de ficar pausando e ficar anotando, pode ser meio chato. Então, pra eu aproveitar mesmo ali, eu fico assistindo o vídeo e vou vendo ali pelo contexto o que tá acontecendo. E aí, mais pro final do vídeo, eu quis pausar de novo, porque tinha muitas palavras que ele estava usando sempre, que eu não conhecia, então eu anotei e aí fui vendo. Então eu anotei algumas palavras aqui, foram bastante, assim, era um vídeo de 16 minutos, foi bastante coisa, assim, acho, de vocabulário novo pra estudar. E aí o que eu faço? Eu anoto essas palavras, coloco a tradução delas do lado e tento usar de alguma forma no meu dia de hoje, ou tento formar frases com essas palavras pra eu meio que fixar, entendeu? Não só anotar elas, como também usar, porque se você só anota ali, você vai esquecendo, né? Então tem que ir usando essas palavras. Por exemplo, uma coisa que eu não sabia era tipo booked an appointment,
que ele marcou uma consulta, né? Ele tava falando sobre as lentes de contato e falou que ele booked an appointment. Ele marcou uma consulta, tipo, eu não sabia isso. E isso pode me ser muito útil. Então, e foi isso, os estudos de hoje. Ia ter a aula, não tive, ficou pra sexta. E acho que à noite, talvez, eu possa assistir alguma série, alguma coisa assim, pra dar mais uma estudada. Agora sim, eu posso estudar, porque agora eu fiz café. Tá exatamente 3 graus. Tá muito frio, mas vamos lá para os nossos estudos. Vou ver aqui, eu já deixei preparado ontem o que eu ia fazer. Então, eu vou contando pra vocês, mas agora eu tô precisando desse cafezinho aqui e acordando, né? Porque eu acordei 6 da manhã, agora é 6h30, e eu tô tendo que, como fala, triturar o café. Tipo, a gente tem café em grão e daí tem que passar no negocinho pra ele virar pó. Eu esqueci o nome desse processo. Mas isso às vezes de manhã não é legal, eu só queria fazer o café rápido, sabe? Tem o ponto positivo que o café fica fresquinho, mas demora bastante. Enfim. Tô acordando ainda. Eu de manhãzinha, assim, logo que acordo, preciso de um tempo pra me situar. Ah, não. Não. Eu tava fazendo as páginas matinais, né? E aí, um dos meus estudos de inglês hoje é não fazer as páginas matinais em inglês, porque o processo das páginas matinais é justamente você não ficar pensando muito no que você tá escrevendo, só fazer, né? E então eu vou fazer como se fosse umas páginas matinais, tipo um diário mesmo, sobre o meu dia, sobre a minha semana, sobre o que tem acontecido na minha vida, em inglês. E o que ajuda é já ter esse caderno super fofinho aqui, que eu tenho ele faz muito tempo. Ele tem... Eu já usei ele de godê, coitado. Eu já usei ele pra desenhar, tipo, lá no comecinho, quando eu comecei a aprender. Tipo, opa, tem umas coisas de aprender aqui a desenhar. Já usei ele para estudar inglês, já usei ele para fazer colagem, já usei ele como páginas matinais. Então, assim, o caderno, e tem até um negocinho, umas florzinhas que o André me deu aqui, que eu guardei no meio dele. O caderno é multitasks, e eu ouvi essa palavra ontem no vídeo e agora preciso ficar usando ela para não esquecer mais e para colocar ela no meu dia a dia, vocabulário. Então, agora eu vou fazer esse diário, vai dar um tempinho assim, e aí eu vou assistir mais um vídeo de rotina lá, um vlog, porque eu adoro, e aí eu vou assistir mesmo. Tem outras coisas que eu faço também, e vocês vão ver, mas por hoje eu vou estar repetindo a atividade, garotas. A previsão diz que a partir de amanhã já vai estar menos frio, o que é maravilhoso. Cara, a Mabel tá muito mimada. Mimada. Ela mia o tempo inteiro. Filha, você quer que eu abra o guarda-roupa?
que você quer? Carinho? Carinho, ela quer carinho. Você quer carinho, meu dedinho? Mas a mamãe vai estudar agora. Chega. Sim, ela é a rainha. Olha esse narizinho rosa. Tem condições? Não tem. Absolutamente. Absolutamente. Gente, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é esse dicionário aqui, ó, o Lingui. Geralmente a gente usa tradutor, né, tradutor Google, mas ele geralmente não... Às vezes pode não traduzir corretamente porque não tem contexto, né, muito contexto. E aqui, ó, esse dicionário que a minha professora me passou, quando você coloca alguma coisa lá em cima, ele te dá vários exemplos, tipo, vários sentidos que pode ter, e outras palavras que são usadas para dizer a mesma coisa, talvez em outros contextos. E aqui embaixo, ele dá exemplos de aplicação, sabe? Para você saber exatamente qual palavra usar em qual situação. Aqui ele traz em português e aqui em inglês. É muito interessante, eu tenho usado bastante ele. Então fica a dica aí caso vocês queiram usar, eu vou deixar na descrição do vídeo também. Acabou que eu nem vou ver vlog, nada, porque eu escrevi bastante coisa aqui e aí eu quis ir jogando ali no tradutor, no dicionário, pra ir fazendo, tipo assim, jogando pra cá o que fizesse mais sentido. Vou mostrar de longe que tem muitas coisas pessoais, mas eu escrevi tudo isso hoje. Aí aqui eu fui corrigindo algumas estruturas que eu achava que fazia mais sentido. E aí eu prefiro fazer assim, sabe? Fazendo devagarzinho, daí eu vou absorvendo as coisas que eu escrevi hoje e tal, porque se eu visse vlog ia ser mais vocabulário, e aí é muita coisa e ia acabar não absorvendo. Eu anotei também algumas coisas que eu acho importante falar com a minha teacher na sexta-feira. Então foi isso o estudo de hoje. Tô bem feliz. Tem algumas estruturas que eu não tava conseguindo, eu não usava antes e agora eu tenho conseguido usar. Então tô bem animada e bem feliz com isso. Acabei passando até um pouquinho do tempo de estudos, agora são 7h50, eu tenho que tomar café rapidinho pra depois tomar banho e começar o meu dia. E é isso. Vamos lá. Oi, gente. Hoje é sexta-feira. Eu não filmei ontem porque eu acordei atrasada, dormi super mal à noite, daí acordei atrasada. E aí, se eu fosse filmar, ia demorar mais ainda, eu ia me atrasar. Eu estudei, mas foi pouquinho, assim, e é horrível, né, dormir mal à noite. Sei lá, parece que o meu dia ontem foi imprestável, todas as coisas que eu fiz foi me arrastando, assim. À noite, eu já peguei minhas cruzadinhas e tal, que é uma coisa que eu tô obcecada, inclusive, eu até vou mostrar no próximo vlog pra vocês. Eu tô obcecada por fazer cruzadinha, palavra cruzada. Eu não sei a diferença, eu acho que é palavra cruzada e caça-palavras. Eu tô obcecada por isso. Desde os dias que eu tirei o celular, as redes sociais, que eu fiquei menos tempo nas redes sociais, eu tenho diminuído muito as minhas redes sociais, tipo, depois daquele desafio. E também a gente tá tentando não ficar na frente de telas durante a noite, que antes a gente parava de trabalhar e aí à noite ia pra frente da TV, jantar, tudo, ficava lá até ir dormir. E aí agora a gente tá tentando trocar também, então, nossa, tá sendo uma experiência maravilhosa. Aí fiz meu caça-palavras, minhas coisas e já peguei no sono, assim, sabe? Dá um soninho, como eu já tava cansada também. É incrível, nossa,
Gente, essa experiência tá sendo magnífica, só que eu vou falar pra vocês em outro momento, porque o tema de vídeo é estudo de inglês, né? Então, como hoje é sexta, minha professora remarcou a aula pra hoje, né? Ia ser na terça-feira, ela remarcou pra hoje. Eu acordei e não estudei, porque a aula vai ser agora, daqui a pouco, às 11 horas. Daqui a pouco não, que agora é 9h30. Mas eu acordei, ao invés de estudar inglês, como eu sempre faço, eu estou trabalhando em um desenho também de manhã, quando troquei o inglês pelo estudo de desenho, e aí agora eu vou ter aula. Mas ontem eu comecei a ler esse livrinho aqui que eu comprei, mostrei em um vlog, inclusive, falando que eu comprei esse livro com uma historinha de criança pra ver se ficava mais fácil eu engrenar na leitura de inglês, porque eu tenho ainda um pouco de dificuldade de pegar um livro mesmo de adulto, tipo, qualquer livro. Caminho do Artista, sei lá, qualquer livro que eu leia normalmente em português eu tenho um pouco de dificuldade. Um pelo da Mabel voando aqui. Eu tenho um pouco de dificuldade de pegar e ler ele em inglês. Então eu falei, vou comprar um livrinho de criança, quem sabe seja mais fácil. Só que é muito chato. Então eu comprei esse aqui, The Secret Garden. Primeiro que eu achei ele bem problemático, tem umas falas assim, bem esquisitas. E para uma criança, inclusive, para adultos e para criança, pior ainda, né? Pra qualquer pessoa. Mas eu achei ele meio chato, assim, mas de qualquer forma eu estudei essa página ontem. Como eu falei, não tinha muito tempo, tava atrasada. Então anotei também algumas coisas aqui, que hoje eu vou perguntar pra minha professora e tal. Algumas palavras, assim, eu acho que esse livro, tipo, ele é meio antigo também, sabe? Não sei, mas estruturas que eu nunca tinha visto, assim, então, enfim. Mas foi chato, mas foi bom porque eu aumentei o meu vocabulário, mas eu não vou mais ler esse livro. E aí a professora, ela tinha me falado mesmo, é legal você ler um livro que você gosta, um estilo que você gosta e tal, mas eu ainda não dei sorte de achar um livro que eu conseguisse ler em inglês, sabe? Enfim, vamos ver. Eu tenho gostado mais de pegar textos mesmo, sabe? Não livros. Textos mesmo na internet. Que foi? Vem cá. Ela mia, porque ela quer que eu faça carinho, mas ela não quer que pegue ela no colo. Tipo, é só do jeito que ela quer. E eu não sei onde eu parei. Eu tenho gostado de pegar textos, tipo, textos sobre dia a dia, sobre moda, sobre, sei lá, receitas, essas coisas assim. E tenho gostado de dar uma lida e tal, porque eu acho que fica mais fácil, não tem aquela sensação de, tipo, não, eu tenho que terminar esse livro, sabe? E aí fica aquela, pelo menos, eu sou muito autocrítica comigo mesma, gente, então eu tenho que criar situações ali que eu faça as coisas e não me sinta culpada, entende? Então, esses textos eu acho que são uma forma mais fácil, que aí são textos curtos, são textos do meu interesse e tal. Na aula anterior, a gente tinha começado... Vai lá. Ela gosta de ficar dentro do guarda-roupa, deitada, dormindo no meio das roupas. Daí ela fica miando até eu ir lá abrir. Enfim, aí na aula anterior a gente tinha começado a fazer uma atividade que a professora abria o Carrefour, enfim, algum mercado digital. E aí a gente ia fazendo compras online pra pegar um pouco mais de vocabulário de alimentação, de mercado mesmo, né? E eu achei isso muito legal, muito interessante, porque, tipo, fica algo divertido, porque parece que eu tô fazendo as compras da minha casa mesmo, só que em inglês, assim. Daí a gente vai conversando sobre as coisas, ela pergunta, pra que eu uso isso? Que receita eu faria com isso? Se vocês têm alguma dica de estudos de forma divertida, de forma legal, me passem também, que eu gosto de receber dicas. Vamos pra aula. Quer dizer, vamos pra aula não, né? Antes eu ainda tenho umas coisas pra fazer aqui, e aí depois vamos pra aula. Gente, já terminei minha aula, já almocei, já estudei, já desenhei, já tudo. Já trabalhei, já fiz várias coisas também, mas eu queria falar pra vocês um pouco sobre a minha aula e algumas dicas também que a minha professora passou hoje, que eu achei excelentes. Na verdade é uma dica só, mas... acho que é uma só. Mas eu vou falar pra vocês, só queria que vocês vissem as gatas. Eu queria tanto ser um gato, parecer tão bom, sabe? A Gigi, ela fica o dia inteiro ali na janela, tomando sol, quando tem sol. E daí se vira, barriga pra cima, costa pra cima, e se vira o tempo inteiro. E a Mabel deitada nesse sofá, vou mostrar pra vocês. Quando não tá aqui, tá lá dentro do guarda-roupa. E a Gigi aqui.
isso, né? Eu sou a pessoa que serve essas gatas. Então, é isso. Então, gente, hoje na aula Vou colocar meu óculos porque eu não consigo enxergar direito, eu tô olhando o computador aqui atrás. Estudamos um texto e veio a calhar que acho que antes ali de começar a aula eu tinha falado pra vocês sobre textos e tal, de nosso interesse, que eu achava que era legal estudar quando você gosta, né, enfim. Daí na aula a gente realmente falou sobre textos sem eu contar pra professora que eu tava gostando de fazer isso. E aí ela me mostrou um site que eu achei muito interessante, notícias, News in Levels, o nome do site. Vou deixar aqui pra vocês, vou deixar na descrição do vídeo também, que ele traz notícias verdadeiras, e aí ele traz três levels da notícia. O primeiro, vamos pegar aqui o primeiro mostra a notícia mais no presente, com verbos dia a dia, mais comuns e tal. O segundo nível já muda um pouquinho para palavras mais rebuscadas, digamos assim. Então você consegue melhorar um pouquinho mais seu vocabulário. E o terceiro nível traz a notícia como ela é de fato. Se é no passado, se está acontecendo, uma notícia, né, que está por vir, de alguma coisa que está por vir. Então isso é muito legal porque você pode ler ela das três formas, sabe? Igual a professora me explicou. Você lê no nível 1 e aí você já entende do que se trata, daí você vai pro nível 2, vai pro nível 3 e vai tentando ver. E aí no nível 3, ele também traz o vídeo da notícia. Então você também consegue ouvir outra pessoa falando da notícia e inclusive em todos os níveis ele traz o áudio de alguém lendo aquela notícia. Eu acho muito legal, porque daí você pode treinar várias habilidades, né? Então essa semana foi uma semana muito produtiva no quesito estudos. Tem sido pra mim, eu tô muito feliz com isso, ter conseguido voltar à minha rotina de estudos e tal, porque eu falei pra vocês, né, desde que eu viajei, que foi em maio, eu não tinha conseguido voltar. Tava bem triste, assim, porque eu não gosto quando eu não tô estudando nada, sabe? Eu preciso estar estudando algo pra me sentir viva, me sentir... É tipo uma autoestima intelectual, sabe? Tem aquela autoestima, enfim, beleza e tal, mas eu acho que tem muito mais, e eu acho que pra mim isso... Eu levo muito mais em consideração uma autoestima intelectual. Você sabe falar sobre vários assuntos, que você tá estudando uma coisa nova e daí você quer pesquisar mais sobre aquilo. Então, eu gosto muito de estudar por isso. Me traz esse bem-estar, essa coisa de saber coisas novas, de estar aprendendo, de saber que eu tenho a capacidade de aprender, sabe? Isso me faz muito, muito bem. Então, não estar estudando tava me deixando triste, meio pra baixo. É incrível, incrível. Se eu tô estudando de manhã cedo ou praticando algum exercício, assim, que eu não estou, mas é aquilo, né, ir criando hábitos, primeiro ser consistente em um pra depois ir colocando outros. Eu já comentei com vocês também aqui no canal. Então, se eu tô estudando de manhã, eu sinto que meu dia, ele vai ser maravilhoso, sabe? É essa sensação que eu tenho. Que eu acordei, eu já peguei meu cafezinho e eu já fui ali estudar alguma coisa. Com certeza esse dia vai ser bom. Então, levem isso pra vida de vocês também. Se vocês não têm a costume de estudar alguma coisa, tentem colocar isso, sei lá, como um hobby, sabe? E aí eu coloco não só aprender alguma coisa que você precisa pro trabalho, ou estudar alguma coisa que você precisa pra um curso, enfim. Independente, sei lá, você trabalha com administração, mas você gosta de moda, vai estudar um pouco sobre moda. Tem tanto conteúdo hoje na internet que você pode estudar tantas coisas. Ou sei lá, você trabalha com contabilidade, daí você gosta de desenho. Vai estudar um pouco sobre desenho, se você gosta, se você tem interesse, sabe? Eu acho que é muito legal você sempre se manter interessado nas coisas. Isso me faz, de fato, me sentir viva. É como se fosse um hobby mesmo, o estudo. Eu ainda tenho que trazer um vídeo aqui pra vocês falando sobre alguns hobbies também que tenho, e agora eu tô criando outros hobbies. Como eu falei pra vocês, o meu hábito com telas e redes sociais tem caído muito, então eu tô sentindo que eu tô com mais tempo livre, assim, sabe? Enfim, sobre fazer coisas novas também, né? Sobre estudar outros assuntos. Acho importante falar que depende também da fase da vida que você tá, porque eu lembro que quando eu fazia faculdade era quase impossível. Nem ler eu conseguia muito. Eu queria ler algum livro de meu interesse, só que eu não podia porque eu tinha que ler os livros da faculdade, ler os textos da faculdade. Eu acho que vale muito a pena, se você tem tempo, se você pode reservar um tempinho a mais, você dedicar pra alguma coisa que você gosta de fato, que faça você se sentir melhor e até ter mais autoestima, porque a autoestima, ela não está ligada apenas à aparência. Inclusive, eu acho que é o que
Eu acho que é a parte menos importante da autoestima, pelo menos pra mim. Tá muito mais ligada com o quanto eu tenho estudado, o quanto eu tenho conversado com as pessoas, o quanto eu tenho compartilhado com as pessoas, sabe? Faz sentido pra mim, não sei se faz pra vocês. Mas quis mostrar um pouquinho pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, comentem aqui embaixo. Se vocês têm dicas de como estudar de forma divertida, se tem alguma forma que vocês acham que fixam melhor algum tipo de conteúdo, ou línguas mesmo, inglês, enfim, me digam. Hoje eu queria agradecer as pessoas que se tornaram membros do canal. A Mariana Medeiros, a Helena Romanini, a Isabela e a Tainá. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por apoiarem meu trabalho e espero que vocês continuem por aqui, continuem acompanhando o canal e gostando. Um beijo pra todo mundo. Não sei o que falar mais, é isso. Eu nunca sei como terminar os vídeos, mas é isso. Tchau!